Você assiste a filmagem de drone de Juan Carlos Laverde sendo atacado por uma força invisível na água. Senti o equivalente a um poste telefônico atingir meu rosto. Após o golpe inicial, ele sentiu uma força incrível esmagando sua cabeça e seu peito. Dentes afiados cravaram-se em sua carne. Enquanto tentava escapar, a vítima sentiu as escamas do agressor e percebeu que enfrentava um enorme jacaré de 4 metros. Ele estava preso em suas mandíbulas para o ataque mortal conhecido como o Rolo da Morte. Juan Carlos se agarrou com unhas e dentes enquanto a fera o girava sob a água, tentando despedaçá-lo. Em uma última tentativa desesperada, ele enfiou o braço na garganta do jacaré, se soltou e voltou para a margem com a fera bem atrás dele. Aquela coisa era enorme. Não era um jacaré pequeno. A cauda daquele jacaré sozinha provavelmente pesava tanto quanto eu. Em primeiro lugar, o que o levou a essa situação? Que precauções de segurança ele ignorou antes de entrar nessas águas? E por que ataques como esse estão se tornando cada vez mais comuns na Flórida? Para mais informações sobre sobrevivência, clique em curtir e inscreva-se já. Juan Carlos não é o único azarado que recentemente encontrou um jacaré nos pântanos da Flórida. Os violentos encontros entre esses répteis impiedosos e humanos estão ocorrendo com mais frequência nos últimos anos. A Florida Fish and Wildlife Conservation Commission estima que os pântanos do estado abrigam mais de 1,3 milhões de jacarés, prontos para atacar. Mas não entre em pânico, pois você pode ter uma chance contra eles. Hoje mostraremos como pessoas escaparam e lutaram contra mandíbulas mortais. O mais importante é que mostraremos a você como evitar ser atacado em primeiro lugar. Vamos voltar a falar de Juan Carlos Laverde, ou JC Defeats, como ele prefere ser chamado? Naquela manhã de agosto de 2010, JC, veterano da Força Aérea Americana, bombeiro e triatleta apaixonado, ele estava gravando um vídeo para divulgar uma corrida que sua empresa de aventura organizava. Mesmo sem seus óculos de natação e touca, ele decidiu continuar a filmagem. Ele não imaginava que o perigo estava próximo. Minutos depois de começar a nadar, uma força enorme bateu em sua cabeça. Bati com a cabeça em um poste telefônico que tinha dentes. Foi essa a sensação. Ele ainda estava em choque quando sentiu dentes afiados entrando em seu corpo. Tudo o que senti foram escamas. Dentes? E então bem ali eu pensei, ele estava sendo atacado por um enorme jacaré. Ele segurou o jacaré e o puxou para se salvar. O jacaré soltou um pouco o aperto em JC, mas depois agarrou-se à cabeça dele enquanto tentava nadar. JC sentia os ossos rangendo entre as mandíbulas do monstro. Depois de alguns segundos que mais pareceram horas, JC conseguiu abrir suas mandíbulas e nadar até a praia, sangrando muito pela cabeça. Felizmente, um bom samaritano o levou rapidamente ao hospital para uma cirurgia de 6 horas, salvando sua vida. Eles tiveram que remover uma das abas do crânio devido à inflamação do cérebro, mas ele está se recuperando e quase pronto para retomar seu estilo de vida atlético e ousado. Agora, para Gabriel Klimas, tudo ocorreu ainda mais rápido. Ele tinha acabado de pular na água de um balanço de corda quando sentiu os dentes afiados de um jacaré mordendo sua perna. Instintivamente ele começou a socar a fera. Ele continuou lutando até que o jacaré o soltou e ele conseguiu nadar de volta para um lugar seguro. Mesmo assustado como nunca antes,
Gabriel ficou ileso. Infelizmente para Eric Murda, as coisas não foram tão tranquilas. Eric se perdeu enquanto explorava ao redor do lago Manatee, na Flórida. Ele resolveu nadar até o carro no lago. Totalmente inconsciente de que havia um jacaré faminto à espreita sob a superfície. Quando ele começou a nadar, o jacaré agarrou seu braço e começou a puxá-lo para baixo. Ficando sem ar, ele pensou em abandonar tudo e deixar que o animal o matasse. Ele decidiu viver. Eric lutou até que o jacaré iniciou seu infame giro mortal, arrancou seu braço e nadou para longe. Ele escapou da fera, mas ficou machucado, perdido e sem saber onde estava. Passou 3 dias atravessando o pântano cheio de jacarés. Seu braço ferido sangrava e estava exposto a infecções diversas. Finalmente, Eric conseguiu obter ajuda e sobreviveu a essa terrível provação. Mas uma pergunta permanece: por que os ataques de jacarés estão aumentando? A população de jacarés na Flórida está aumentando? As pessoas estão se tornando mais imprudentes? Bem, de acordo com Frank Roth, do Environmental Education Awareness Research Support and Services da Flórida, pode ser do rápido crescimento da Flórida. Cada vez mais pessoas se deparam com as criaturas pantanosas quando se estabelecem na região. No período de acasalamento, entre abril e junho, os jacarés buscam contato com seres humanos. Adultos expulsam os jovens dos pântanos, diminuindo a competição por fêmeas. Com isso, os jovens jacarés são obrigados a buscar novos abrigos, podendo chegar a áreas residenciais e casas. Tenha cautela nos pântanos da Flórida, verifique a água antes de nadar. Evite arbustos, prenda seus animais. Os jacarés podem estar à espreita por perto e eles não pensarão 2 vezes antes de comer qualquer coisa que se mova. Meu nome é Aaron Ralston. Meus pais são Donald e Larry Ralston, de Inglewood, Colorado. Se alguém encontrar isso, tente entregá-lo a eles. Tenha certeza disso, eu agradeceria muito. Em abril de 2003, Aaron Ralston ficou com o braço direito preso por uma enorme pedra de meia tonelada no Blue John Canyon, em Utah, bem no meio do nada. Ele estava sem comunicação, isolado e desprovido de recursos, num completo anonimato. Preso, gravemente ferido e à mercê do clima implacável do deserto. Se a hipotermia não o matasse naquela mesma noite, seria a desidratação, a fome ou a infecção em alguns dias. Seu tempo estava se esgotando, mas, contra todas as probabilidades, ele conseguiu escapar. Ele seria forçado a fazer algo impossível de imaginar. Eu nunca faria algo assim. Senti a pior dor que jamais sentirei. Ele foi contra todos os instintos para se preservar e fez o impensável. Ele cortou o braço com um canivete, fraco e sem corte. Em 2010, o lendário cineasta britânico Danny Boyle decidiu levar sua história para a tela grande com o filme vencedor do Oscar 127 Horas. Apesar do filme ser bem sucedido, ele modificou a experiência real de Aaron. Seria pela natureza sombria da verdade? Hoje, estamos revelando todos os segredos que não entraram no filme, para que você saiba a verdade sobre as 127 horas que Aaron passou preso no deserto. Quantas vezes Aaron tentou cortar seu braço? Ele sorria após ter quebrado os ossos? E as alucinações do filme realmente aconteceram? Na manhã de sua provação angustiante, Aaron deveria ter escalado uma montanha com amigos, mas eles desistiram. Então, por capricho, ele foi para o deserto. Pensando ser uma viagem curta, não levou muita água nem comida. Aaron partiu sem rumo certo no deserto e deixou bilhete no quarto para os colegas dizendo Utah. Quando chegou, encontrou 2 caminhantes perdidos
E é aqui que a realidade e o filme tomam rumos diferentes. Aaron lembra de ter ajudado as mulheres a encontrar o caminho e ensinado técnicas de escalada, mas nunca nadaram ou o convidaram para uma festa. Ele confessou se sentir desconfortável, mas entendia que era necessário para conectar com o personagem. Caminhava a uns 11 quilômetros quando achou uma bonita fenda de cerca de 1 metro de largura. Decidiu se aventurar nela, mas uma pedra redonda bloqueou seu caminho. Ele imaginou que poderia usá-la para ajudar a sustentar seu peso na descida. Ele chutou a pedra para testar sua estabilidade, que parecia sólida. Mas assim que a agarrou, ela se soltou, fazendo-o despencar. A dor foi excruciante. No filme, Aaron parece perplexo, mas mantém a calma enquanto olha para o braço preso. Mas, na realidade, ele admite que ficou furioso, xingando como um pirata por quase 1 hora. Depois, se sentiu exausto e desidratado. A bexiga d'água de 3 litros estava vazia, mas ainda tinha 1 litro na mochila. Sem hesitar, bebeu tudo de uma vez, percebendo em seguida que era sua última reserva. Ele revisou seus suprimentos. Restaram 600 ml de água, alguns lanches, cordas de escalada, câmera de vídeo, faróis de LED e uma multiferramenta barata. Ele inicialmente tentou raspar a rocha com sua multiferramenta, mas depois de algumas horas, viu que era impossível. Ele estava preso, sujeito a gangrena, fome e perigo de ser afogado por inundação repentina. Naquela mesma noite, pela primeira vez, a ideia lhe passou pela cabeça. Ele poderia ter que amputar o braço, embora resistisse à ideia com firmeza. Havia uma preocupação imediata. Suas pernas cansadas o impeliam a economizar energia, então ele inventou um assento com suas cordas de escalada. De acordo com o filme, Aaron teve uma alucinação em que imaginou estar na festa para a qual as 2 garotas Haika o convidaram. Infelizmente, naquela manhã ele pensava na melhor forma de encerrar tudo. Por sorte, logo superou isso e focou na sobrevivência. Então, ele tentou recriar um sistema de roldanas usando suas cordas de escalada para mover a rocha. No entanto, as cordas não tinham a tensão necessária e ele não possuía força suficiente. Depois de horas de trabalho sem sucesso, ele começou a ponderar seriamente amputar o braço, mas não conseguia. Conforme descrito no filme, esse foi o dia em que ele gravou sua mensagem de despedida. Meu nome é Aaron Ralston. Meus pais são Donald e Larry Ralston, de Inglewood, Colorado. Quem encontrar esta mensagem, por favor, tente fazê-la chegar até eles. Tenha certeza disso. Eu agradeceria muito. No dia seguinte, Aaron fez um torniquete improvisado com o neoprene do Camelback. Ele tentou cortar a pele, mas a lâmina não estava afiada o suficiente. Agora, tinha apenas 150 ml de água. Então, decidiu guardar a própria urina na bolsa da água, caso precisasse mais tarde. Beber urina é perigoso e pode levar a problemas renais graves. Segundo o filme, Aaron teve uma visão de uma inundação repentina, que o deixou apavorado mesmo depois de conseguir água da chuva. Ele consegue se libertar ao usar a força da água para mover uma pedra. No entanto, é importante ressaltar que essa alucinação e a ameaça de inundação não ocorreram na realidade, embora sejam comuns na região. Não. Filme. Aaron grava segmentos de rádio com sua câmera para manter a mente ocupada. Mas ele a usa para gravar mensagens para sua família. Segundo ele, o que o mantém ativo é o pensamento em seus pais e sua irmã, Sônia. Ele mostrou as fitas somente para sua mãe e garantiu que elas não serão divulgadas. Nesse dia, ele reuniu sua coragem e esfaqueou seu antebraço. Surpreendentemente, ele quase não sentiu dor. Então,
continuou a cortar com a lâmina até atingir o osso, sentindo suas vibrações. Mas ele teve que parar. Ele estava sem água e perdendo energia. Após mais de 24 horas sem água e ainda sem conseguir decidir sobre a amputação, Aaron escreveu seu último desejo. Naquela noite, ele previu sua morte para o dia seguinte e gravou sua lápide na parede, tentando dormir um pouco. Conforme descrito no filme, ele teve uma alucinação de um menino brincando com ele. Na visão, ele carrega a criança feliz com o braço esquerdo após perder o direito. Ele tinha a sensação de que era seu futuro filho. Ele sabia que sobreviveria. Na manhã seguinte, o entusiasmo da alucinação havia se dissipado. Mais uma vez, ele se conformou com a ideia da morte. Por puro acaso, ele tocou o polegar direito com a lâmina e percebeu que sua pele se desprendia sem esforço. Ele podia cortá-la como se fosse manteiga. Seu braço era apenas uma carcaça. Com repulsa, ele começou a se debater com o corpo. Então se deu conta, ele podia quebrar os ossos e cortar a pele. Usando o torque de seu braço preso, ele começou a contorcer seu corpo até fraturar os ossos ulna e rádio. Acredite ou não, ele estava dominado pela alegria. Ele até insistiu para que Danny Boyle o mostrasse sorrindo na cena. Em seguida, usando seu tubo de camelback como torniquete, ele pegou sua lâmina e começou a cortar sua carne. E então eu estava olhando para o nervo e tive que pegar a faca e erguê-lo. E mesmo quando eu o toquei, ele queimou por todo o meu braço e eu o peguei novamente e o arranquei. E a sensação de fogo subiu até meu ombro, mas eu sabia que essa era a parte mais difícil. O procedimento agonizante durou cerca de 1 hora. Finalmente, ele estava livre. Bum! E eu já não estava mais preso e caí assim, e eu estava livre. Eu estava. O momento mais feliz de minha vida. Ele calculou que levaria cerca de 10 horas para procurar ajuda. Então partiu. Desidratado, exausto e sangrando, Aaron conseguiu descer de rapel uma parede de 20 metros e caminhar 10 quilômetros. Por um milagre, viu uma família de turistas holandeses ao longe e pediu ajuda. Deram-lhe comida, água e buscaram auxílio. Felizmente, uma equipe de resgate já estava procurando por ele na área. Felizmente, a mãe de Aaron já tinha informado a polícia sobre seu desaparecimento. Seu cartão de crédito foi encontrado em uma loja próxima do Blue John Canyon. 4 horas depois de amputar o braço, Aaron foi rapidamente tratado. Mesmo com sua bravura e coragem, é importante levar as aventuras na natureza a sério. É essencial ter guias experientes, usar equipamentos adequados e sempre informar sobre sua localização. Aaron realizou o sonho do filho e agora é um pai feliz, aclamado autor e orador. Ainda explora a natureza selvagem, com mais cautela. Como você reagiria a uma sentença de morte? Você faria tudo o que estivesse ao seu alcance para sobreviver? No ano em questão, o jovem Wenceslau Mogel foi preso pelo exército e acusado de ser um soldado rebelde da Revolução Mexicana. Eles o acusaram de estar sob as ordens do temido general revolucionário Pancho Villa. Sem julgamento, ele foi condenado à morte e imediatamente arrastado para um pelotão de fuzilamento. Os 8 soldados dispararam suas armas e o jovem Wenceslau caiu no chão, sangrando com vários tiros na cabeça. Depois que um oficial disparou um tiro mortal para se certificar de que ele estava morto, os soldados foram embora. Porém, 15 anos depois, Wenceslau Mogel foi encontrado vivo nos Estados Unidos. Por quanto tempo ele precisaria se fingir de morto para poder escapar com segurança? Bem, fique atento porque, surpreendentemente, Mogel não é a única pessoa a sobreviver a uma sentença de morte. Hoje, reunimos as histórias de sobrevivência mais inacreditáveis do corredor da morte.
Algumas dessas pessoas foram até mesmo forçadas a enfrentar a morte 2 vezes. O réu é condenado à morte. Que Deus tenha piedade da sua alma. Número 5, Doyle Hamm. Certo, preciso avisá-lo de que a história a seguir não é fácil de ouvir. No ano do assassinato de um funcionário de um motel no Alabama, Doyle Lee Hamm foi considerado culpado e condenado à morte. Ele permaneceu no corredor da morte por mais de 30 anos até que o dia de sua execução finalmente chegou, no ano do assassinato. Os advogados de Adol Hamm fizeram várias tentativas para impedir a execução. Eles dizem que, devido a tratamentos contra o câncer, suas veias estão danificadas. Um juiz determinou que ele não poderia ser executado usando as veias de suas pernas. Seu advogado tentou cancelar a injeção letal porque Doyle havia sido diagnosticado com um câncer agressivo e lutava contra outros problemas de saúde que impossibilitariam uma execução adequada. Estamos lidando com alguém. Ele tinha câncer linfático e estava praticamente no fim de sua vida. Doyle foi examinado por um anestesista, que concluiu que o estado não estava equipado para realizar o procedimento de forma humana. Seu advogado argumentou que o câncer de Doyle, o longo histórico de abuso de drogas e a hepatite C transformariam sua execução em um carnaval de sangue e sofrimento desumano. Quanta dor o câncer está lhe causando no momento? The lacerations on my face is so burning or stinging, those sensations all the time, giving me problems. Apesar disso, as autoridades decidiram prosseguir com a execução. Depois de passar quase 3 horas perfurando o corpo de Doyle para tentar encontrar uma veia e inserir a linha intravenosa que deveria matá-lo, as autoridades tiveram que cancelar a execução pouco antes da meia-noite, quando a sentença de morte teria expirado. Doyle escapou da morte naquele dia, mas ao procurar suas veias, a equipe do estado perfurou sua bexiga e uma de suas artérias. Após a tentativa fracassada, seu advogado chegou a um acordo com as autoridades para evitar a execução e permitir que Hamm permanecesse na prisão até sua morte, que ocorreu 4 anos mais tarde. Número 4, Willie Francis. Como um jovem de 17 anos sobreviveu à terrível cadeira elétrica? Essa é a estranha história da execução de Willie Francis no ano de sua morte. Esse adolescente negro, acusado de matar um farmacêutico na Louisiana, foi condenado à morte por eletrocução após apenas 15 minutos de deliberação por um júri composto exclusivamente por homens brancos. No dia da execução, ele recebeu seus últimos votos e foi amarrado à cadeira elétrica. Após minutos de sofrimento excruciante, quando a máquina de 150 quilos começou a tremer, Francis gritou desesperadamente: "Não estou morrendo!" E os guardas da prisão precisaram interromper o procedimento. Uma investigação descobriu que o guarda encarregado de instalar a cadeira elétrica estava bêbado durante o trabalho e que uma fiação defeituosa causou o mau funcionamento da cadeira, torturando Francis desnecessariamente. Apesar de sua apelação até a Suprema Corte, o adolescente foi executado no ano seguinte. Número 3, Ray Cronin. No ano da sua morte, ocorreu uma tragédia em Phoenix, Arizona. Uma mulher de 36 anos foi encontrada morta no bar onde trabalhava. Ela havia sido esfaqueada até a morte, mas a única evidência encontrada pelos investigadores foram marcas de mordidas e saliva em seu corpo. O testemunho de uma de suas amigas afirmava que um homem de 45 anos, chamado Ray Cronin, havia se oferecido para ajudá-la a fechar o bar naquela noite. Cronin foi acusado do assassinato e condenado à morte. Apesar do fato de haver dúvidas sobre a simetria do formato de sua mordida e a mordida encontrada no corpo da vítima, eu disse ao juiz: "Você pegou a pessoa errada, eu não fiz isso." Nesse momento, fui chamado de assassino sem remorso, um monstro, e disseram que eu o condenaria à morte. Ele esperou anos no corredor da morte até que as autoridades finalmente realizaram um teste de DNA e descobriram que o verdadeiro assassino era um homem condenado por outro crime. Cronin foi libertado em 2002 depois de esperar quase 10 anos na prisão para ser morto. Número 2, Martin Gurley. Esse homem de 29 anos conseguiu fazer algo que ninguém havia feito desde os dias da infame gangue Bonnie e Clyde: escapar do corredor da morte no Texas.
Em 1993, Martin Gurley foi condenado por matar 2 pessoas durante um assalto a um restaurante e foi sentenciado à morte. Depois de passar 6 anos no corredor da morte, ele decidiu que era hora de fugir. Ele planejou a fuga com outros 6 detentos. Naquela noite, ele vestiu uma camada grossa de roupas e envoltórios semelhantes a armaduras. Quando a fuga foi descoberta em andamento, os guardas começaram a atirar. Os outros presos foram capturados, mas Gurley conseguiu escalar 2 cercas de arame farpado e escapar tanto da prisão quanto de sua sentença de morte. Ironicamente, foi encontrado uma semana depois da sua fuga, morto debaixo de uma ponte. Número 1. Wenceslao Mogel. Certo? Lembra-se do jovem rebelde mexicano condenado à morte e executado por um pelotão de fuzilamento durante a Revolução Mexicana? Bem, ele foi baleado 9 vezes na cabeça e no corpo, e de acordo com o protocolo, um oficial do exército lhe deu um tiro mortal na cabeça. No entanto, sobreviveu. Depois de sua execução, ele não tinha certeza se estava vivo ou morto, mas apesar da dor insuportável, conseguiu prender a respiração até que seus carrascos o deixaram morrer. Wenceslao Mogel recebeu a maioria dos tiros da execução em seu rosto e ficou desfigurado pelas balas. Sua história tornou-se pública depois que ele imigrou para os Estados Unidos e atraiu a atenção do famoso Robert Ripley, que o convidou para seu programa de rádio para compartilhar sua experiência. Wenceslao Mogel morreu no ano de sua execução, mais de 60 anos depois de ter sido condenado à morte e executado. No final, parece que a morte às vezes pode ser enganada. Infelizmente, o corredor da morte não é a única maneira de morrer na prisão. Algumas prisões são tão perigosas que elas próprias podem ser piores do que uma sentença de morte. Quer saber qual é a prisão mais perigosa do mundo? Bem, aqui está. Continue assistindo Como Sobreviver.